de número 1 em diante. Chegando Davi... Perdão, gente. Agora eu que estou perdido aqui. 1 Samuel, capítulo 30, versículo em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglague e a esta, ferido e queimados. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Uma outra tradução diz, porém, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra já lida nessa noite. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora. Ela, Deus, move as nossas vidas através do teu Espírito Santo. E através dos princípios da sua palavra é que nós conseguimos tomar decisões difíceis mediante a momentos críticos e momentos de perdas como esses, Deus. Então eu peço que nessa noite a tua palavra seja mais uma vez iluminada, revelada e ministrada em nossos corações, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é decisões importantes em momentos críticos e de perdas. Todos nós estamos atravessando esses momentos críticos e momentos de perdas na nossa caminhada e na nossa trajetória. Cada um tem o seu nível de perda no processo. Cada um tem o seu nível de prejuízo. Uns estão amargando agora o prejuízo financeiro. As atividades foi necessárias serem interrompidas nesse tempo de distanciamento e isolamento, mediante as regras sanitárias, mediante as regras da ciência. E aí comprometeu toda a trajetória e toda a caminhada da tua empresa, do teu emprego, do teu negócio. De repente você é autônomo, de repente você é um comerciante. E aí tudo foi interrompido de uma hora para outra e as percas chegaram nesse determinado processo. Pode ser que a perca que você teve foi uma perca de emprego. Pode ser que logo no início desse trâmite de 120 dias, logo chegou a tua dispensa e você teve a sua perca, sua vida profissional comprometida nessa caminhada. Outros tiveram percas como empresários. Quantas empresas já fecharam? Quantas empresas não suportaram esse tempo, não conseguiram se reinventar, não conseguiram se reencaixar nessa caminhada, reformular, não deu tempo, não vinham se preparando para isso e agora se depararam com a realidade e as percas são iminentes, elas são fatos, chegaram. É realidade. As percas não ficam só nos campos materiais, econômicos, financeiros. Nós temos visto também pessoas perderem emocionalmente. Quantos iniciaram essa pandemia e estavam já com a situação emocional comprometida, com a vida emocional já meio capenga nesse processo, não lidando com muitas coisas, inconstante, instável, já até medicado na trajetória e na caminhada, debaixo de tratamentos e terapias, e agravou-se o problema nessa trajetória toda e a perca já é irreparável. Quantos estavam já em tratamentos profundos e estão totalmente comprometidos na sua vida emocional, lidando com efeitos colaterais, somatizados, terríveis nesse determinado momento. As percas não ficam só no campo material e emocional, campo também espiritual.
Pessoas que estão desanimadas, desalentadas da fé, que perderam a expectativa, a esperança do início já não é a mesma. A Bíblia diz que a esperança adiada, ela seca a alma, ela angustia a alma. Quantos já estão angustiados na alma? Quantos por essa esperança adiada, 120 dias, a duração do problema, toda essa situação, os acontecimentos, as más notícias, a retomada que nunca acontece, esse monte de informações que nós temos distorcidas para todo lado. E agora a tua vida espiritual está debaixo de uma angústia, atravessando crises, e percas e mais percas a nível de mundo, de continentes, de nações, a realidade da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. Quando olhamos as questões, nós vemos que estamos num campo de batalha terrível. O inimigo é esse inimigo invisível, que todos nós estamos lutando contra ele, e agora nós precisamos ter decisões importantes diante de momentos críticos e de perdas na nossa caminhada. Nós não imaginávamos que nós íamos ter que lidar com essas perdas. Nós não imaginávamos que nós teríamos que lidar com esses momentos críticos. Até porque chegou de modo abrupto, de repente, num ímpeto. Quando nós menos esperávamos, acontece então a informação que precisa paralisar tudo. E ninguém estava preparado, principalmente nós, com a cultura que temos latino-americana de não nos preparar para os invernos rigorosos da vida. E agora chegou. Quando chega final de março, segunda quinzena, os decretos começam a acontecer, e agora há uma correria, especulações para todos os lados, mas a grande verdade é que isso já chegou com um ímpeto contra nós, e trouxe uma série de prejuízos, danos e percas para cada um de nós. Outros tiveram percas por entes queridos que partiram pela Covid, percas sentimentais, casamentos que estão comprometidos, outros percas de pessoas próximas, de amigos, de familiares, de irmãos. Outros perderam a própria vida. Enfim, cada um de nós está lidando com os prejuízos, com os danos, mas nós precisamos tomar decisões. É necessário, no meio desse processo todo, nós fazermos uma leitura para avançarmos na caminhada, para avançarmos nessa trajetória e ter que lidar ou dar respostas diante dessa situação. Eu entendo que esses momentos requerem tomadas de decisões, em todos os níveis, em todos os campos, em todas as áreas. O texto que nós acabamos de ler é uma retomada. São decisões importantes que Davi vai precisar tomar. E através dessas decisões, ele vai usar vários princípios importantes para que a gente entenda. O texto aqui, na verdade, está narrando o retorno dele para a sua cidade de Ziclac. Ele está servindo o rei Aques. Ele está a 145 quilômetros da sua cidade. Como Saul está o perseguindo. Então agora ele chega a uma caverna chamada Caverna de Adulão. E aí na trajetória ele regimenta, ele levanta um exército de 600 homens. Quem eram esses homens? Homens que tiveram perdas na vida. A Bíblia vai dizer para nós que eram os endividados, os entristecidos, os decepcionados, os frustrados, pessoas que estavam sem esperança alguma. E Davi, no desespero de uma rota de fuga, ainda fugindo de Saul, perseguindo ele, entra nessa caverna, encontra com esse povo e começa a preparar esse povo num discipulado dia após dia, para que eles tomassem forma de um exército e eles se tornam os principais combatentes de Davi, os guerreiros. E eles não perdem batalhas. E eles estão vencendo as lutas, as batalhas. E agora nessa última luta ferrenha, então ele vai até o rei Aques, Davi, e oferece para defender-se contra Israel. E o rei Aques aceita e dá uma cidade para Davi, para suas esposas, filhos, familiares, e os familiares dos 600 homens também. E eles chegam a cidade chamada Ziclac. Davi então deixa o seu povo lá e vai servir o rei. No meio do caminho, levanta-se uma conspiração, no capítulo 29. Os filisteus estão reunidos, todo o seu exército de Israel, para lutar contra Israel. E essa luta custou para Saul e Jonatas as suas vidas. Foi a luta final. A fim de evitar qualquer conspiração, por Davi e os seus homens, os filisteus então negaram, que eles fizessem parte dessa batalha e os mandaram de volta numa providência de Deus. E ele está retornando para Ziclac.
depois de tempos, anos servindo, cansados das batalhas da vida, de enfrentarem lutas, perdas, circunstâncias contrárias, eles estão voltando numa caminhada de 3 dias, com um exército de 600 homens. Quando eles chegam em Ziglag, eles se deparam com essa cena aqui que diz o versículo de número 1 do capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e a esta ferido e queimado. Versículo 2: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. O texto diz que quando eles chegam na cidade, depois de 3 dias de caminhada com 600 homens, com os animais de guerra, com as batalhas, quando eles se deparam com a realidade da cidade, eles encontram uma cidade queimada. Eles encontram as suas esposas levadas cativas, os seus filhos arrastados, tudo destruído. Os muros destruídos, as portas destruídas, as cidades destruídas, os despojos foram levados, tudo foi arrazoado. E a Bíblia diz aqui para nós com detalhes, com ímpeto contra o sul de Ziglag. Como aconteceu com a gente? De uma hora para outra, com ímpeto tudo aconteceu. De repente, nenhum de nós esperava. Nenhum de nós achava que viria uma crise com tanta intensidade como essa, com tanta veemência como essa, com tanta capacidade destrutiva como essa, com tantas perdas, com tantos momentos críticos para nós administrarmos. E para mim um dos pontos mais críticos é a duração desse problema, porque nós achávamos que era 30 dias, que era 60, que era 90, e já é 120, e ninguém imaginava que nós teríamos que ficar parado tanto tempo, de ter que lidar dessa forma como nós estamos lidando com a situação. E aqui nós entramos com a nossa história. É quando nós nos aproximamos da realidade, contemplamos os quadros estarrecedores no processo. Quadros que nos assombram. É quando você olha para a tua realidade financeira, é quando você olha para a tua realidade emocional, para a tua realidade de casamento, para a tua realidade do seu negócio, para a igreja, para o seu ministério, para a sua vida espiritual. Como está? De repente está como Ziglag. O inimigo veio com ímpeto e roubou tua fé. Veio com ímpeto e roubou a tua convicção, as promessas que estavam no seu coração, convicções que estavam arraigadas aí, valores que você não negociava, princípios que você não negociava. De repente chegaram esses amalequitas aí do modo impetuoso, e tem feito com que você não consiga se estabelecer, e o problema tem se tornado cada dia mais grave, como uma tempestade que passa e destrói tudo isso. Minha primeira pergunta nessa noite é: o que fazer quando os inimigos tiram de modo impetuoso a nossa paz, o nosso sono tranquilo? O que fazer quando nos é tirado aquilo que tem maior valor, nossa família? O que fazer diante das situações que nós estamos atravessando, para poder lidar com os desafios que nós temos dentro de casa? Alegria, paz, convivência, ânimo, um ambiente todo resolvido. O que fazer quando nós perdemos bens? Quando nós perdemos aquilo que tem preço também? Quando você vê as suas economias exaurirem? Quando você vê o teu negócio ir à falência? O que fazer diante dessas cenas? O que fazer diante dessas situações? E quando nós vamos lidando com as perdas e vendo que elas estão mais próximas, e são momentos críticos, nós temos que tomar decisões. Se nós não aplicarmos princípios de Deus, daqui um pouco o desespero, a desesperança, a incredulidade, a angústia vai tomando conta da nossa vida e vai drenando a nossa fé. Interessante que quando nós vamos estudar esse texto, nós vamos ver que do capítulo 23 de 1 Samuel até o capítulo 29, você que é um estudioso da Bíblia pode acompanhar isso depois, você vai ver que Davi não buscou a Deus em nenhuma das suas decisões e escolhas. Tudo ele fez do jeito dele, tudo ele fez da forma dele. Você pode estudar do capítulo 23 até o capítulo de número 29, especificamente até o capítulo de número 26, você vai ver que ele não busca Abiatar, não busca a estola sacerdotal, não busca a vontade de Deus em nenhum momento.
do capítulo 26 ao capítulo 29, ele não menciona o nome de Deus nenhuma vez como Senhor. Significa que ele está tomando decisões pessoais, do jeito dele. Porque as coisas estão indo bem. Então nós estamos caminhando. Não estamos precisando tanto de Deus. Não depende tanto de Deus. Não precisa de funcionar tanto em Deus. E como sempre, Deus usa as circunstâncias trágicas, os momentos críticos. Assim como ele traz o coração de Davi de volta para ele, ele está trazendo o meu e o teu coração de volta para ele nesses dias. Sabe o que Deus mais quer de mim e de você? O meu e o seu coração. O que mais importa para Deus é o meu e o seu coração. O que mais importa para Deus não são as perdas, porque Ele pode restituir tudo muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando nessa noite, em nome de Jesus. A questão não é o momento crítico, não são as perdas. A questão é o nosso coração. A questão é a nossa vida. A questão é as nossas convicções, é o chamado, são as promessas, é a intimidade, é a comunhão. Até porque tem pessoas que reagem de maneiras diferentes nas mesmas circunstâncias. E a grande questão é aquilo que a vida faz conosco. Vai depender de aquilo que ela encontra dentro de nós. O que a vida vai fazer conosco, o que as perdas vai fazer conosco, o que os momentos críticos dessa loucura que a gente está vivendo no mundo vai fazer conosco, vai depender com o que ela vai encontrar aqui dentro. Depende do meu mundo interior. Depende de como eu vou dar resposta, de como eu vou tomar decisões, a partir de qual valor, a partir de quais princípios eu tomo decisão. Caso contrário, você vai ficar esperneando, exaurindo a tua força no meio dessa crise. Vai passar, porque esse negócio vai passar em nome de Jesus. E você vai continuar na mesma crise o resto da vida. São decisões importantes que nós vamos ter que passar. O ponto aqui não é a crise, não é a pandemia, não é o momento crítico, não são as perdas, ainda que tem que ser relevadas, e nós precisamos ter uma atenção para lidar com cada perda dessa. A questão é como nós vamos lidar com tudo isso. Como você vai lidar com o luto quando chegou. Como você está lidando com as perdas emocionais. Como você está lidando com a perda de grana. Como você está lidando com a falta de poder de compra que você tem, de aquisição. A quem você vai recorrer? De quem você vai depender? Como você vai caminhar daí em diante? E se realmente não tiver mais como voltar? E se realmente nós tivermos que rever muitas coisas? E aí no capítulo de número 30, no versículo 3, começa essa saga dos princípios. O versículo 3 diz: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levadas cativas. Olha só, aconteceu a perda, gente. A Bíblia é tremenda, porque ela não esconde nada de nós. Ela mostra tudo, como nós temos que lidar com as perdas. Significa que se nós passarmos e atravessarmos dos momentos críticos e chegar às perdas, tem como nós sairmos delas e superarmos, tem como nós atravessarmos. E aí no versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Sabe aqueles momentos que você está cansado na batalha? Que você exauriu, esgotou as suas forças? Sabe aquelas noites que você chora, derrama o teu coração, e você esgota todas as forças e lágrimas, está seco, você não consegue mais chorar? Essa foi a situação. Então a primeira verdade que eu quero ressaltar aqui é que diante das perdas, diante dos lutos, diante das dificuldades, das impossibilidades, dos momentos críticos, todos nós temos o direito de chorar. Todos nós temos o direito de derramar o coração. Todos nós temos o direito de nos angustiar pelo que está acontecendo. Nós podemos ficar angustiados, nós podemos ficar entristecidos, nós podemos ficar abatidos, nós podemos ficar perplexos, nós podemos passar essas adversidades, nós podemos atravessar todas essas coisas. Jesus passou isso no Getsêmani, lidou com isso no Getsêmani. O salmista diz assim no Salmo 6, versículos 6 e 7: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito.
Os meus olhos estão consumidos pela mágoa e enfraquecem por causa de todos os meus inimigos. Olha o que o salmista está dizendo: estou cansado do meu gemido. Ou seja, eu tenho gemido tanto, eu tenho sofrido tanto, eu tenho estado tão angustiado. Toda noite eu faço o nadar em lágrimas o meu leito, a minha cama. Eu tenho chorado, eu tenho lamentado, eu tenho inundado o meu leito. Os meus olhos estão consumidos por tristeza, por angústia, por sofrimento. Enfraquecem por causa das situações que eu estou atravessando. É natural, o ser humano atravessa por isso. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, o choro. Senhor Jesus, tem tempo para começar, tem tempo para parar, tem tempo para todas as coisas. Nós precisamos prantear as perdas, nós precisamos lamentar as perdas para Deus, nós podemos abrir o coração para Deus, nós podemos dizer o tão aflito nós estamos na situação, e as nossas forças se esgotam mesmo. Mas você não pode ficar a vida toda nessa situação. Você não pode ficar prostrado diante da situação a vida toda. Você não pode se entregar porque houve a perda. Você não pode abandonar o ringue, jogar a toalha. Você não pode desistir da carreira que te está proposta. Você não pode retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Não é momento de retroceder, não é momento de estagnar, não é momento de entregar. É momento de lutar, é momento de batalhar. Nós estamos em guerra, é no meio de uma batalha. Nós precisamos avançar em nome. Tem muitos que não saem desse lugar de lamento. Tem muitos que acabam se entregando, entram na letargia, na passividade, na indolência. Acabam permitindo a passividade tomar conta do coração. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, a tua força será pouca. Até porque andando nós em meio à tribulação, Deus tem o poder de renovar a minha e a tua vida no meio da pandemia, no meio da tribulação, no meio da adversidade, no meio da... Então há tempo para chorar. A Bíblia diz que eles choraram, eles ergueram a voz e choraram. De repente você está nessa fase de choro, de lágrima, de pranto, de lamento, de prantear, de lamentar, de chorar, de estar angustiado. Eu quero te dizer que você tem um direito em Deus, que você... Nós não podemos nos entregar. Segundo passo, olha o versículo de número 5. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, Jeslita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Não bastou chorar, não bastou lamentar, não bastou derramar o coração, não bastou perder as forças, está totalmente sem força até para chorar. Agora a angústia toma conta da alma. É quando a angústia te consome, é quando a angústia ela não dá uma trégua para o seu coração. A Bíblia diz que ele se angustiou porque os 600 homens que ele havia encontrado numa caverna, que estavam em fuga da vida, endividados, desanimados, desalentados, enfraquecidos, sem perspectiva nenhuma, que foi treinado por ele, que ele deu um aval para que ele se tornasse um grande exército. Esses 600 homens que ele liderou todo esse processo, agora estão jogando toda a culpa sobre ele da situação ocorrida e acontecida. Ele já tinha a culpa sobre ele do problema da família, que ele perdeu a esposa e os filhos. Agora ele tem a culpa dos seus liderados. Ele tem a fraqueza de ter chorado uma noite toda, fora as batalhas que ele estava enfrentando em 3 dias de caminhada. E ele precisou lidar com todos esses momentos críticos. Por isso que eu defini essa mensagem, momentos críticos. São esses momentos que muitos de nós estamos.
e nos vemos angustiados. De repente você se sente culpado pela sua família, porque você não está dando conta disso, não dou conta daquilo, perdi o trabalho, a empresa não está indo bem, as coisas não estão indo legais, eu tive que dispensar, me dispensaram. Olha aqui o meu casamento, a situação dos meus filhos, é a igreja, é o ministério, e a cabeça da gente vira um trevo, e nós ficamos em parafuso muitas vezes, e as pessoas começam a colocar mais peso sobre nós, e começam a colocar mais peso sobre nós. Até porque o nosso comportamento, as nossas reações, as nossas decisões e as nossas atitudes no meio desse caminho agora precisam ser em Deus. É aqui que muitos estão equivocados e tomando decisões precipitadas. Muitos estão errando aqui nesse processo, nessa caminhada e nessa trajetória. Porque no meio dessa crise, ao invés de ir para Deus como Davi foi, as pessoas começam a tomar decisões precipitadas. Elas abrem mão de convicções que sustentam a fé delas. O que tem de gente agora que pirou no processo. O que tem de crente que está desnorteado, porque não tem convicção, porque não consegue dar uma resposta, porque num momento crítico como esse não consegue lidar com a pressão, não consegue lidar com a dificuldade, não consegue lidar com a impossibilidade, não consegue lidar com um momento crítico e com as perdas no caminho. O que tem de pessoas dando respostas agora comprometidas dentro de casa, comprometidas na igreja, no ministério, no propósito e no chamado. Gente que não consegue se alinhar nessa trajetória e nessa caminhada, porque as decisões são mediante o que está acontecendo. E Davi vai nos ensinar aqui sobre como lidar com esses momentos de chorar até perder as forças, de angústia, de ser acusado injustamente, de sofrer pressão do seu grupo, porque nós temos que dar respostas. Não tem como você não dar resposta à sua casa. Não tem como você não dar resposta para a sua família. Não tem como você não dar resposta para os seus filhos, para os seus liderados, para as pessoas que caminham com você. O que você não pode é dar qualquer tipo de resposta agora, porque isso pode gerar fatalidades espirituais no processo. Por isso, irmãos, eu aprendi algo nessa caminhada das duras penas. Em momentos como esse, você não pode ter manobras radicais. Toda decisão, toda manobra radical, nesse momento de crítico, nesse momento de perdas, pode gerar mais perdas para você ainda. Não é hora de mudar, não é hora de mexer, não é hora de inventar moda, não é hora de construir caminhos, não é hora agora é momento de você fundamentar a tua fé, a tua convicção e ir para Deus e buscar uma direção de Deus e ouvir uma palavra de Deus, porque é a partir daí que você vai fazer as tuas escolhas corretas em nome de Jesus. Eu tenho visto as pessoas tomarem decisões insanas, em diversas áreas, eu poderia citar inúmeras áreas aqui. Gente gastando dinheiro na hora que não pode gastar dinheiro. Gente inventando coisas na hora que não é para inventar nada, na hora de ficar quietinho agora e ouvir a voz de Deus. E permanecer naquilo que Deus já tinha falado para você nesse determinado momento. No entanto que Davi vai dar essa lição para nós. O versículo 6 diz: muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Porém, esse porém aqui é a resposta. Porém, Davi tomou uma decisão. Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Em quem você tem buscado ânimo nesses dias? Em quem você tem buscado se fortalecer? Aonde você tem apoiado a sua vida? O salmista diz assim no Salmo 18, versículo 1 e 2: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação, meu alto refúgio. Olha que o salmista declara para nós: eu te amo, Senhor, tu és meu. Ó, a convicção dele, ó, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, a quem eu refugio, o meu escudo, a minha força de salvação, o meu alto refúgio, um lugar de esconderijo no Altíssimo, onde à sombra do Onipotente nós encontramos descanso e paz. É aqui que nasce as convicções de você ser fortalecido. É aqui que nós somos restaurados de uma noite inteira de choro. É aqui que a alegria volta ao amanhecer.
É aqui que o renovo brota no nosso coração. O mesmo salmista diz assim no Salmo 27, versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele não tarda, Ele não falha. Aquilo que há de vir virá. Deus vai cumprir as boas promessas dele para mim, para você. Meus medos, desânimos, angústias, todas as crises do meu coração. O que Davi nos ensina aqui, que tem atitudes corretas, decisões e escolhas que vão fazer toda a diferença nos momentos críticos e de perdas. Buscar força no Senhor. Ele buscou direção no Senhor e ele obedeceu a direção dada. A primeira delas é buscar o Senhor. Quem nós temos buscado nesses dias? Onde você tem buscado força? Onde você tem buscado renovo? Onde você tem buscado paz? Tem gente buscando em autoajuda, cara. Tem gente buscando em horóscopo, João Bidu. Tem gente buscando em mapa astral. Tem gente buscando em cartomante. Tem gente buscando força agora em pessoas, em estratégias humanas. Tem gente buscando agora em ferramentas de desenvolvimento pessoal. Tem gente buscando agora em literatura filosófica. Presta atenção. Agora não é hora de você buscar nesses lugares. A fonte não é essa. A fonte é outra. A fonte é de dentro para fora. Até porque tudo que a gente precisa não está fora de nós. Deus já colocou em Cristo Jesus tudo dentro de nós. O reino de Deus não está lá. Por que a gente está desesperado, procurando em outras fontes? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Embora exteriormente, vou parafrasear o texto para você, tá? Embora exteriormente estejamos a nos desgastar pela Covid, pelo isolamento, pelas percas, pela contrariedade, pelo momento crítico, interiormente estamos sendo renovados dia. É leve e momentâneo o que está passando. Sabe o que importa? É que você está sendo renovado dia após dia. Sabe aonde? No teu interior. Aqui dentro. Vai jorrar fontes de água viva aí de dentro, em nome de Jesus. Existe uma fonte àquele que clama. Existe uma fonte àquele que busca. Quando você está cansado, fadigado, angustiado, sobrecarregado, que você sugou todas as tuas forças, que você não sabe mais o que fazer, eleva os teus olhos para os montes e busca Deus, porque Ele é essa fonte de... Sansão está voltando de uma batalha. Ele enfrenta 1000 homens com a queixada de jumento. Ele está tão cansado por conta das guerras, como nós estamos, pela duração do problema. E em Juízes 15:18, diz assim, sentindo grande sede, clamou a Deus. Olha onde ele foi, na presença de Deus, buscar a Deus. E por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade da fonte que clama. Então o Senhor fendeu essa cavidade que estava em Leí, e dela saiu água, e tendo Sansão bebido, recobrou alento, e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Racoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus. Sansão estava cansado, esgotado, achou que ia morrer de sede, ele ia morrer de cansaço, ele não suportava mais a fadiga, o cansaço da batalha. Sabe o que ele fez? Ele foi até Deus, ele clamou o Senhor, ele buscou o Senhor. E sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que Deus abriu e fendeu uma cavidade na fonte e chamou aquele lugar da fonte daquele que clama. Quando você clama, Deus fenda uma cavidade e abre na rocha e te dá água.
É aqui que nós somos recobrados. É aqui que nós somos renovados. É aqui que nós somos santificados no Senhor. É aqui que nós experimentamos o renovo de Deus. É aqui que o reânimo vem em nós. A palavra reanimar em Deus, ser fortalecido em Deus, buscar a Deus, sabe o que significa? Prevalecer, ser corajoso. Significa que Davi prevaleceu, foi corajoso sobre o desânimo, sobre a incredulidade, sobre o cansaço, sobre a fadiga. Até porque quando o momento é crítico, o desânimo é o principal inimigo a vencer. O grande problema das pessoas cansadas e desanimadas é que elas desistem. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você está cansado, desanimado, fadigado, não é para você desistir, desanimar. É para você descansar em Deus e buscar Ele em nome de Jesus. Muitos perdem as maiores oportunidades da vida de recobrarem a força em Deus. Até porque quando o momento é crítico, esse desânimo precisa ser exorcizado da nossa vida. Quando esse momento é crítico, esse vírus maldito do desânimo tem que ser eliminado da nossa caminhada. Quando o momento é crítico, é hora de renovar o nosso ânimo em Deus. Tem gente renovando o ânimo na cachaça, brother, na droga, na pornografia, renovando o ânimo. Aonde você está buscando renovar o teu ânimo? O que você está inventando de moda agora? Por que que você não volta para a fonte? Quando você clama, você tem uma fonte. Existe um Deus. Até porque sem o ânimo do Senhor sobre nós vamos sucumbir no processo, nós vamos derreter no processo, nós não vamos suportar as contrariedades da vida, as imprevisões da vida, os grandes problemas que nós temos dentro de casa, fora de casa, comercialmente falando, a retomada, lidar com os prejuízos, com as percas, com os danos, é só mediante o Senhor. Quando nós vamos para Deus, quando nós nos reanimamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos nos reanimar no Senhor, é a partir daí que nós vamos lidar com todas as perdas e os momentos críticos que a vida está nos impondo. É nessa situação. Ele busca reânimo no Senhor. Quando ele se reanima em Deus, quando nós nos reanimamos em Deus, sabe o que acontece com nós? A confiabilidade em Deus volta para nós. Nós começamos a confiar mais no caráter de Deus. Nos tornamos pessoas mais estáveis em Deus. Começamos a perceber que a bondade de Deus é maravilhosa. Eu tenho percebido que as pessoas elas não se reanimam em Deus. Elas não conseguem buscar essa força, esse ânimo para se levantar e reagir. Aí elas vão buscar Deus, mas sem esse ânimo. Aí elas ficam fadigadas de buscar a Deus. Elas ficam fadigadas de orar, fadigadas de estudar a Bíblia, de conhecer ao Senhor da Bíblia. E aí sabe o que acontece? Elas logo desistem nesse processo todo. Até porque quando nós lembramos daquilo que Deus tem prometido para nós, isso é um alento para o nosso coração. E como nós nos reanimamos em Deus? Primeiro, lembrando os feitos e as maravilhas de Deus. Sabe como eu me reanimo em Deus? Quando eu entro na contemplação. Sabe o que é a contemplação? É você parar um tempo a sós com Deus e relembrar e trazer à tua memória tudo que te traz esperança. É você tirar o foco das más notícias e dos acontecimentos e você colocar todo o teu foco em Deus. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a relembrar dos feitos do Senhor. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus já interviu na sua vida nos momentos críticos? Aí sabe o que começa a vir na nossa memória? A bondade e a fidelidade de Deus que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Como Deus é bom e fiel. Que dia faltou o pão nosso para você? Que dia faltou o recurso para você terminar o mês? Mesmo apertado, mas tu empurrou e passou. Espremeu daqui, lidou dali, administrou ali, passou mais um mês. E já chegamos a 120 dias, segundo semestre de 2020. E você achou que não ia dar lá em março. Já chegamos até aqui, sabe por quê? Porque a bondade e a fidelidade dele te acompanha todos os dias. Porque ele é nosso pastor e nada tem nos faltado. Porque ele nos guia em pastos verdejantes e águas tranquilas. Então traz a memória. Você se reanima quando você usa a tua memória em favor de você, a tua consciência. Quando você enche ela das lembranças daquilo que Deus já te fez. Comece a relembrar de onde Deus te tirou aí, ó. Comece a relembrar quantos livramentos Deus te deu no caminho.
Quantas vezes você tinha escorregado e esborrachar a sua vida, Deus foi lá com a destra fiel dele, te segurou mais uma vez, te levantou, colocou em pé e está te honrando em nome de Jesus. Isso reanima a gente. Reanimar o nosso coração é saber que além dos cuidados e livramentos, é ir aos pés dele e contemplar as maravilhas que ele já operou em nós, por nós, através de nós, e quantas intervenções divinas já aconteceram na história, na minha e da sua vida. Quero trazer a memória que me traz esperança. Algumas lembranças em Deus tem um poder poderoso para produzir um caminho de restauração dentro de nós. Um caminho de volta dentro de nós. Até porque muitas vezes nós não nos damos conta de quão perdidos nós estamos dentro de nós no meio dessa crise. Tão desorientados nós estamos. E uma boa forma de nós redimensionarmos as nossas perdas é constatando como a gente está vivendo e experimentando essa graça, essa esperança do Senhor. Quarta e penúltima questão, você e eu precisamos, como princípios, de recuperar uma visão do celestial. O texto diz para nós aqui, no versículo de número 6, ele se reanima no Senhor. Olha o versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Até agora eles estão lidando com choro, com cansaço, com percas, com angústias. Eles estão lidando com acusações, amarguras. Davi está se reanimando em Deus. Depois que ele se reanima, até porque quando você se reanima, você reorganiza o teu mundo interior. Você coloca a ordem do caos de dentro para fora, porque o teu problema não está fora, o caos está dentro de nós. Você coloca em ordem, traz uma estabilidade nas tuas emoções, nas tuas convicções. Agora você pode consultar a Deus. Sabe por quê? Se você consultar a Deus quando o teu mundo interior estiver desorganizado, vai misturar a voz do seu sentimento, suas crenças, suas vontades, do seu coração, que é um Deus, e você logo vai anular a voz de Deus. Então primeiro você tem que recobrar força, alento, reanimar em Deus, estabilizar o teu mundo interior. Depois você vai consultar a Deus. O que Davi vai fazer a partir de agora é reorganizar o teu mundo interior. Serenidade, paz no meio da angústia, para tomar a decisão correta. Veja, do capítulo 23 ao capítulo 29, ele toma a decisão segundo o seu coração. Ele toma a decisão segundo o arder do momento, as suas convicções pessoais, tudo no ímpeto. Eu vou fazer. Eu vou isso. Começa 100 coisas, não acabou 101. Tudo desse jeito. Tudo fica pela metade. Porque não buscou Deus, não buscou a direção de Deus, não tem a palavra de Deus, não tem a ajuda do meu coração, é o Deus do meu coração. Agora não. Agora ele está em paz. Ele está na presença do Senhor. Agora ele está renovado em Deus, ele recobrou o ânimo em Deus, ele recobrou a alegria em Deus, paz em Deus, serenidade em Deus, equilíbrio em Deus. E sabe para onde que ele vai agora? Buscar o sacerdote, Abiatar. Pega o colete sacerdotal e diz aqui, traga a estola sacerdotal aqui. E aí traz a estola sacerdotal. Era uma vestimenta que tinha urim e tumim, as duas pedras, da bênção e da maldição, do bem e do mal. Deus direcionava desse jeito o povo. Eram instrumentos utilizados naquela época para os judeus, para receber respostas de Deus. E aí ele vai buscar a orientação em Deus. O texto diz para nós que ele buscou a Deus, consultou Davi ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, sabe o que acontece? Deus dá uma palavra e uma direção específica para ele. Amigo, quem você tem consultado nesses dias? Quais são as fontes que tem falado para você nesses momentos críticos? A revista Época? O Isto É? A Veja? O Globo? O jornal não sei do que? Os jornais digitais aí da vida, as revistas digitais da vida? Os telejornais? O Felipe Neto? Os youtubers? Os de sucesso digital?
É esse que você tem consultado? Para você tomar uma decisão na sua vida? É esse momento no seu coração que você está atrás disso? De uma boa previsão dos economistas, dos cientistas? Você vai ficar desalentado. Sabe por quê? Só Deus tem uma resposta certa nesse momento. Só Deus vai saciar sua sede, sua fome, sua crise, sua angústia, sua dúvida, seu medo, sua insatisfação, sua lamentação, sua murmuração, sua reclamação. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Ele tem resposta certa. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos e faz planos e faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele consultou ao Senhor. Ei, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um apelo para você aqui. Não tome decisões precipitadas agora. Não haja no modo impetuoso. Não cometa loucuras, para você não enfiar sua família nessas loucuras, não enfiar o seu negócio nessas loucuras, toda a tua renda nessas loucuras. Não faça manobras radicais agora. Não faça, não vá para os dois extremos. Tem gente que se acovarda, faz um buraco, enfia a cabeça como um avestruz. E tem gente que faz loucura. Não é hora disso. Diante de momentos críticos, vamos buscar a Deus. Vamos buscar um conselho de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos buscar uma direção segura de Deus. Através da Bíblia, da oração. Vamos consultar pessoas maduras. Na multidão de conselheiros não há fracasso. Aqui você vai diminuir a margem de erro. Você vai diminuir a margem de crise do seu coração. E a Bíblia diz que ele consulta a Deus. Sabe o que Deus diz para ele? Olha a resposta de Deus. Versículo 8. Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor. Persegue-o. Porque de fato você vai alcançar. E tudo você vai libertar. Ei, de fato você vai alcançar. E tudo que você perdeu. Agora eu preciso de consultá-lo. Eu preciso ter essa orientação dele. Ele recupera o poder da visão. E depois do poder da visão, sabe para onde que ele vai? Para o poder da ação, da reação, da atividade no processo. Ele vai sair do campo só do sonho. Ele vai sair do campo da imaginação, daquilo que ele quer, do desejo. Ele vai agir agora. Ele vai interagir, melhor dizendo, com a situação. Olha o versículo de número 9. Partiu, pois, Davi. Partiu, pois, Davi. Essa palavra partiu é tudo. Sabe por quê? Tem gente que ouve Deus, consulta Deus, busca Deus, Deus fala, Deus dá orientação e o abençoado não sai do lugar. Se você estivesse aqui agora, eu ia falar, chacoalha o irmão do seu lado. Pelo amor de Deus, fala, sai do lugar. Se move diante da palavra de Deus. Reage diante da palavra de Deus. Partiu Davi. Ele ouviu a palavra de Deus, ele tomou uma decisão importante. Mediante a palavra de Deus. Tem decisões que nós temos que tomar agora. Não é no ímpeto, mas é diante daquilo que Deus está pedindo para nós. Ele vai reagir. Sacalma o seu interior. Tem a direção clara. O ânimo é fundamental, irmãos, mas não é o suficiente. A visão celestial é essencial, mas não é suficiente. É preciso decisões sábias em Deus. Quando o momento é crítico, é preciso empreender ações decisivas em Deus. Você tem que interagir com Deus. Você tem que se envolver com o que Deus está pedindo para você fazer agora. Você tem que buscar essa palavra direcionada de Deus. O interessante é que ele sai. A Bíblia diz que ele parte com 600. Chega no lugar, tem 200 cansados, fica lá. Ele segue a viagem com 400. E no versículo 11 em diante, não vai dar tempo de eu falar para você. Depois você estuda aí. Mas ele vai encontrar um egípcio, ferido há 3 dias, que fazia parte dos amalequitas, que foi deixado para trás pelo seu Senhor. Olha o que Deus entregou para Davi. A resposta. Ei, quando você clama a Deus, se reanima em Deus, busca uma palavra de Deus, decide mediante a palavra que Deus te deu, Ele vai colocar a tua bênção e o teu milagre no teu caminho em nome de Jesus. A estratégia Deus colocou no caminho. Você está desesperado que você vai fazer com o seu negócio? Só obedece o que Deus mandou você fazer. Ele vai colocar estratégias no seu caminho. Você está desesperado porque você pode ter perdido já financeiramente. Você pode ter perdido empreendimento.
Você pode ter se prejudicado com muitas coisas. Pode estar comprometido sua casa, sua família, seu casamento, seu ministério, igreja, chamado, propósito. Ei, eu quero dizer para você que você pode chorar, mas também é tempo de levantar, reanimar no Senhor, buscar uma direção de Deus, agir mediante a direção que Deus está te dando. E no caminho, Ele vai colocar a estratégia certa, vai te levar lá no arraial dos amalequitas e vai trazer tudo de volta para você em nome de Jesus. Eu vou terminar, o louvor pode vir aqui. Eu vou terminar o versículo 17, diz assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Estão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Olha o 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado. Os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, como despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu concluo essa palavra como profética para a sua vida. Não vai te faltar coisa alguma em nome de Jesus. Tudo que lhe aconteceu nesse momento crítico e de perdas na sua história, não lhe faltará coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo. Nada do que te foi tomado vai faltar. Deus vai devolver e restituir tudo para você em nome de Jesus. E aí o texto termina dizendo aqui no versículo de número 20: também tomou Davi das ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi. Esse é o despojo de Davi. Ele recuperou tudo no processo em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está no lamento, no choro. De repente você perdeu todas as forças, exauriu todas as tuas possibilidades. De repente você não tem mais força para dar um passo, para reagir diante da situação. Exauriu, você chorou, as lágrimas secaram. Você não tem como enfrentar mais a situação. Eu quero orar por você nessa noite, sabe por quê? Porque tem uma fonte daquele que clama. Enquanto nós clamarmos, Deus vai trazer alento para você em nome de Jesus. Ele vai renovar teu coração. Deixa eu começar a tocar aí. Ele vai renovar teu coração. Ele vai renovar a tua fé. Ele vai renovar o teu ânimo nessa noite. Ele vai renovar a sua fé e seu ânimo, o seu coração. De repente você é esse que está desanimado, que perdeu todo tipo de ânimo, que a angústia tomou conta do seu coração. E essa angústia fez com que você adoecesse a sua alma. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece a alma. De repente você é esse que esperou as coisas melhorarem. Esperou voltar com 30 dias, com 60, e a empresa fechou, e o trabalho acabou, os recursos esgotaram, e o casamento comprometeu. De repente o problema é maior do que quando você estava envolvido antes da pandemia. De repente você olha para o cenário, e aí você não consegue enxergar agora esse tempo de restituição e de restauração de Deus. Eu quero dizer para você que nós vamos recuperar tudo em Deus em nome de Jesus. Não vai ficar ninguém para trás. Nem os 400 que guerrearam, nem os 200 que ficaram cansados vai ficar para trás. De repente você é alguém do grupo dos 200 que ficou para o meio do caminho cansado, fadigado, não suportou a pressão, não suportou as questões do momento. Essa é uma noite de você ser renovado em Deus em nome de Jesus. Ei, Ministério Batista Nova Aliança, olha para mim aqui, por favor. Esse é o momento de estarmos juntos para vencer essa batalha. Precisamos de você. Agora não é hora de um, é hora de um grupo. Os 600 aqui fizeram a direção, fizeram a diferença, acataram a direção do líder. Eles podiam ter desistido, eles podiam ter desanimado. Eles pegaram pedra,
recupera tudo em nome de Jesus. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Tá tudo dizendo não. Todas as coisas aparentemente dizem não. Deus do impossível. Mas o Deus do impossível está conosco. Quando tudo diz que não. Pai, no nome de Jesus, quantos estão desalentados em nosso meio, atravessando crises profundas de desânimo, Deus. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai, fortaleça o cansado, renove o abatido, com perdas, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, acatar as Tuas direções para prosseguir. Nos ajude a tomar decisões sensatas em todas as áreas das nossas vidas. Não permita com que o ímpeto, a euforia, a ansiedade, os desequilíbrios das nossas emoções tome lugar da Tua palavra, meu Pai. Nós queremos sensatez, prudência agora. Assim ajude cada família, ajude cada casa e cada lar. Davi ficou sem consultar ao Senhor, do capítulo 23 ao 29. E no capítulo 30 ele volta a buscar ao Senhor. Ele volta a buscar uma direção clara do Senhor. Pai, nos perdoe porque nós estávamos seguindo o curso do nosso próprio coração. Nós queremos voltar a ouvir a Tua voz. Queremos voltar a acatar a Tua direção, a caminhar no discernimento da Tua palavra, meu Deus. Que todo encantamento, toda, Senhor, questão que ludibria nossa mente, seja removida nessa noite. Que possamos ter a nossa mente de Cristo, cativa a obediência ao Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, tenhamos discernimento dos próximos passos. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Deus, eu quero orar nesse momento por todos os dizimistas, ofertantes, irmãos que têm contribuído e que têm investido nessa obra. Que o Senhor restitua, retribua, abençoe cada dízimo, cada oferta, Deus. E obrigado pelo privilégio que temos de avançar na Tua obra e no Teu reino. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão com o Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família e todo o povo de Deus diz. Deus abençoe, boa noite, graça e paz para o seu coração. Vamos avançar, o melhor de Deus está por vir em nome de Jesus.